Guru Vavishta Supurakam Guru Ganaera Shishya Sambhushitam Chintya Chintya Samasta Veda Nipunam Shri Rupa Pantanugam Govindam Vidam Ujvalan Bharatanom Bhaktam Vitam Sundaram Vande Vishwagurum Chadivya Bhagavat Premnoi Vijapradam Vanchakalpatarubhyascha Kirpasindhubhya eva cha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Om Agyanatimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Shashuram Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jagurudev, 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 Jagurudev. Boa noite, saudações a todo mundo. Fico muito feliz mesmo, mais uma vez, de estar aqui junto para continuar o nosso encontro sobre a astrologia védica, sobre a filosofia, falando também, né, sobre os nossos estados de consciência e a forma como a gente busca desenvolver esse estado de consciência e a nossa própria percepção do meio ambiente e a forma como a gente se relaciona com o meio ambiente, com as outras pessoas e o entendimento mesmo do nosso propósito de existência. Propósito de existência como uma evolução dessas formas de sentir e pensar e existir. Então, tudo isso, né, baseado e amparado na graça, na misericórdia e no conhecimento, transmitido através do exemplo pelos mestres espirituais, nessa sucessão discipular que a gente tenta sempre lembrar e glorificar. Então, a gente tem as bênçãos diretas, né, diretas mesmo, pessoais, de Srila Madhusudana Maharaj, e através dele, de Srila Prabhupada, de Srila Sridhara Maharaj, Srila Govinda Maharaj, e também de toda Sannyasi Bhakta Vrinda, né, que a gente entende que estão todos os sannyasis da linha de Srila Sridhara Maharaj, e a gente pode entender também como os sucessores da linha de Srila Bhakti Siddhanta, que querendo ou não era um grande astrólogo, e a gente sabe disso, e Gurudeva também, ele era um grande astrólogo dessa tradição Jyotish. E o propósito do estudo de astrologia deles era, por um lado, derrotar o impersonalismo, porque entendendo a jornada da alma, a gente percebe que há uma meta muito transcendental para a nossa existência. E aí, como a gente estava falando há pouco, né, sobre esse lugar da relação individual da alma com Deus nas plataformas transcendentais, através do entendimento desse humor e desse sabor dessa relação. E a gente entende também que a forma mais segura que foi transmitida por Srila Chaitanya Mahaprabhu, né? Shri Chaitanya Mahaprabhu, ele transmite que a posição mais segura é a posição de serviço, então que sejamos servos dos servos, dos servos, dos servos, dos Vaishnavas, e assim a gente recebe a misericórdia de ou nascer em corpos mais favoráveis para o desenvolvimento da nossa vida espiritual, ou realmente se refugiar nessa plataforma suprema através do serviço. Sempre é bom lembrar, né, que a gente vem fazendo esse estudo filosófico de Bhakti Yoga já há algum tempo, lendo algumas escrituras muito importantes. A gente fez um estudo bem legal do Bhagavad Gita, fez um estudo também do Srimad Bhagavatam, vários cantos, vários capítulos que inclusive serão retomados também no estudo que a gente está desenvolvendo aos sábados,
Então, vários materiais que estão sendo veiculados, né, eles estão sendo veiculados através do grupo online. Então, hoje eu já distribuí aqui alguns livros, é legal que vocês baixem esses livros, porque a gente vai utilizar alguns elementos desses escrituras, e a gente também vai sistematizar a tradução de um texto muito simples do uso do calendário, para a gente fazer o estudo das efemérides sobre o mapa natal de uma maneira bem específica. Então, é sempre uma boa lembrança, né, para quem estiver assistindo pelo YouTube, entrar no grupo, assistir online junto com a gente para poder tirar as dúvidas e aprofundar ainda mais no conhecimento. Quem não puder, pelo menos continue assistindo, siga o canal, dá um like e compartilha com o pessoal que está procurando também pelo conhecimento dos Jyotis através de uma perspectiva mais espiritual, a perspectiva do nosso desenvolvimento espiritual, através do conhecimento das escrituras e do que foi transmitido pelos mestres. Então a gente vai continuar hoje com a leitura da busca por Shri Krishna, de Srila Bhakti Rakshakshidhadev Goswami Maharaj, e a gente está num capítulo que se chama Conhecimento acerca da imortalidade. 84. Vamos lá. A origem da alma é o capítulo 4. Isso. Capítulo 5, conhecimento acima da mortalidade. A gente está no subtítulo agora que se chama Guru, mais pesado que os Himalaias. E aí, Srila Sridhara Maharaj, ele traz a seguinte concepção. Guru significa pesado. Guru significa aquele que dissipa a escuridão e aquele que é pesado, que não pode ser desviado para qualquer propósito. Ele está tão bem estabelecido na verdade que nenhuma oferta de conhecimento alternativo ou qualquer outra proposta podem movê-lo de sua posição. Ele está firme ali. Ele pode ajudar os lagos, as pessoas que são muito leves, aqueles que qualquer um pode manejar como fantoches, mas o guru nunca pode ser movido de sua posição. Ele se sentará firme ali, mais pesado que os Himalaias, e enfrentará todas as concepções oscilantes de conhecimento, partindo-as ao meio e estabelecendo a característica universal do conhecimento absoluto. Isso é muito lindo, né? Ele se sentará firme ali, mais pesado que os Himalaias, e enfrentará todas as concepções oscilantes de conhecimento, partindo-as ao meio e estabelecendo a característica universal do conhecimento absoluto. Ele transmitirá o conhecimento da verdade absoluta, o Brahman, o Todo Supremo, dissipando todas as falsas concepções e estabelecendo o conhecimento do absoluto no trono do coração. Esta é a concepção de Gurukula, o sistema védico de educação na Índia milenar. O sistema védico de educação lida com o conhecimento próprio, não com o semi-conhecimento, mas o conhecimento do todo, que pode nos libertar de todos os problemas e guiar-nos à posição mais desejável. Hoje em dia, podemos vender conhecimento, mas este conhecimento não pode ser vendido. O conhecimento intelectual pode ser colhido no mercado, mas
Este conhecimento não pode ser adquirido no mercado, pois este é o conhecimento absoluto. O conhecimento védico nos concede a realização da vida, na vida, alcançando a qual não mais sentiremos necessidade de correr daqui para ali em busca de algum conhecimento maior. Antigamente, este conhecimento era ensinado dentro de Gurukula, a milenar escola védica. Conhecimento védico significa conhecimento que vem de fora da área do falso entendimento, do cálculo errôneo e da falsa historiografia. Os livros registrados aqui estão repletos de verdades temporárias e concepções errôneas. Tais coisas podem ser úteis agora, mas depois de algum tempo não funcionarão. A lei mundana perderá sua posição e tudo será dissolvido. A terra será dissolvida, a matéria será dissolvida, e não seremos capazes de vislumbrar qualquer qualidade de matéria quando tudo for reduzido a éter. Nenhum vestígio de ar ou calor ou qualquer outra coisa permanecerá de modo algum. Com a dissolução deste mundo mundano, nada permanecerá além do conhecimento transcendental. Subtítulo: A Terra da Dedicação. No Bhagavad Gita, capítulo 15, verso 6, Krishna diz: aquele que alcança minha morada jamais retorna a esse mundo material. Yad gatva na nivartante tadana paramanmama. A dissolução prosseguirá no plano do mundo material. Mas se você puder garantir um visto para aquela terra, se puder ingressar naquele solo, você nunca será desencaminhado. Quando o sol, a lua e as estrelas forem dissolvidos, seu eu eterno, seu ego devocional, estará completamente a salvo em meu plano. Exatamente isso que a gente estava falando. Então, é essa identidade. Ele chama aqui de ego espiritual, ego devocional. Então, seu eu eterno, seu ego devocional. Então, a personalidade individual da nossa alma que ingressa dentro do plano transcendental. Então, isso não é dissolvido. Isso não é destruído, isso não faz parte desses koshas, né? Desses corpos, desses 5 corpos. Então, essa identidade devocional, ela não é destruída. Estará completamente a salvo em meu plano. Isso é o que Krishna fala, né? O mundo material é a terra da exploração. O mundo espiritual é o oposto, a terra da dedicação. No meio se encontra o Brahma Jyoti, a linha de demarcação entre exploração e dedicação, que é o Nirvana, o impessoal, o Brahman, o lugar onde tudo adormece e esquece de si, é esse Brahma Jyoti. Então, aqui neste mundo material, toda unidade é de natureza exploradora. Lá é justamente o oposto, lá no plano transcendental. Tudo ali está completamente dedicado ao serviço a Krishna e não há necessidade de nada. Ao contrário, tudo o que é necessário para possibilitar o serviço a Krishna vem automaticamente. Aqui, tudo se baseia em kama, desejo, e desse modo, o serviço verdadeiro não é possível nesse plano. Não há possibilidade de existência de exploração na terra da dedicação, pois cada unidade lá é uma unidade dedicadora, é uma unidade dedicada, né? Então, cada partícula, cada átomo, cada molécula, cada substância dentro dos mundos Vaikunta e principalmente em Vrindavana, em Goloka, que é onde Krishna vive,
Tudo é consciência dedicada ao serviço e ao prazer de Krishna. E aí, no caso, também de Radharani, né? Então, tudo está voltado para o casal divino. Então, não existe exploração, porque tudo é dedicação. Então, na parte inferior da terra da dedicação, existe algum cálculo, veneração e reverência. Olha só, na parte inferior da terra da dedicação, existe algum cálculo, veneração e reverência. Então, cálculo é: essas consciências estão fazendo alguma coisa na intenção de receber algo em troca. Beleza, existe na parte inferior do plano transcendental, da terra da dedicação, na parte inferior, a parte mais grosseira desse ambiente transcendental, essas almas que são completamente dedicadas, elas ainda calculam e elas possuem veneração e reverência por Deus. Então, esses que têm veneração e reverência e calculam aquilo que estão fazendo, estão numa posição inferior no plano divino. Então, no plano divino, quanto mais próximo de Deus você está, mais é um lugar de afeto, de amor, de ternura e de reciprocidade com Deus. Esse lugar de veneração, reverência e cálculo é inferior. Está nas bases, faz parte da parte mais fundamental e grosseira desse plano divino. Continua. Mas, na esfera superior, tudo é automaticamente amor espontâneo. É um trabalho de amor, com intensidade e seriedade crescentes. Somos encantados pela beleza e o amor que se encontra em Goloka Vrindavana, a morada suprema de Krishna. Em suma, é isso que entendemos pela graça de nossos mestres espirituais. Somos muito atraídos por essa concepção que nos foi dada por nosso Gurudeva, conforme ele recebeu das escrituras védicas, especialmente do Srimad Bhagavatam. Essa concepção foi explicada pelo próprio Sri Chaitanya Mahaprabhu, através de seus ensinamentos e práticas, e foi exposta por seus seguidores, os 6 Goswamis de Vrindavana. E aqui termina o capítulo 5 e vai começar o capítulo 6, que fala sobre as 6 filosofias da Índia, que a gente vai deixar para semana que vem. Então, alguém quer fazer algum comentário sobre esse texto? Pode ficar à vontade, levantar a mão, ligar o microfone. Beleza, então eu sempre acho legal, né? Eu sempre recomendo. Depois vão lá no site, no YouTube e assistam de novo, escutem de novo, né? A leitura é sempre muito conteúdo em poucas palavras, assim. É difícil a gente absorver tudo de uma pancada só. Então eu acho importante assim que vocês vão fazendo revisões, vão procurando os assuntos mesmo e vão lendo os textos. É muito recompensador o conhecimento transcendental. Eu sempre fico muito impressionado o quanto a gente se beneficia do conhecimento transcendental. É uma coisa surreal isso, assim, a gente não tem como... eu acho que a gente nunca vai ter capacidade real mesmo de reconhecer a importância das escrituras, a importância dos mestres espirituais. A gente não tem
A gente não tem capacidade de entender porque isso é além da compreensão do intelecto. E a gente não usa o intelecto, a gente mal usa o intelecto. E nem o intelecto é capaz de compreender e calcular a importância real das escrituras e dos mestres espirituais na vida da gente. É realmente absurdo isso. E em relação a isso também, eu sempre acho importante a gente ir trazendo conhecimento e trazendo os ajustes daquilo que a gente vai encontrando, que são passos dentro da verdade, né? Porque a verdade ela vai se mostrando através de camadas. E parece maluco, né? Mas eu gosto sempre de me corrigir, porque quando eu me corrijo, eu aprendo. Então, semana passada eu falei sobre o início de Pitri-Paksha, que são esses 15 dias de adoração aos antepassados. E eu falei, né, especificamente que Krishna fala também no Bhagavad Gita, não se deixe levar pelas superficiais ideias contraditórias das escrituras, porque elas não são contraditórias na real, né? Então, existe o equívoco de achar que as escrituras são contraditórias. E eu falei sobre isso, né? Tipo, pô, como é que pode existir um reino onde os antepassados vivem se eles estão reencarnando o tempo todo? Qual é a lógica para isso, né? E aí eu estava conversando com a astróloga e ela ajudou a me clarear isso e que, inclusive, tá dentro do Srimad Bhagavatam, a explicação sobre Pitriloka, que fala sobre a quantidade de antepassados que ficam em Pitriloka esperando pelo momento da reencarnação deles mesmo. E como o tempo é relativo, então, para a gente que está aqui no planeta Terra, encarnado no corpo humano, o tempo passa de um jeito, em Pitriloka ele passa de outro jeito. Então, não necessariamente eu vou conseguir calcular o que é certo e o que é errado, o que é lógico, o que é ilógico, em relação aos planos sutis, porque o cálculo do tempo é diferente. Então, realmente, os antepassados podem ficar num plano durante um determinado tempo até reencarnarem. Não tem como a gente calcular isso, né? Então, as duas coisas estão certas. Eles continuam reencarnando, mas tem um lugar onde eles ficam durante um tempo para trabalhar esse processo purificatório também, né? Em Pitriloka pode ser um lugar confortável para eles, mas de acordo com o nosso esforço em fazer sacrifícios aqui para o benefício deles, eles podem conseguir vidas mais favoráveis nas próximas encarnações. Então eu queria deixar isso um pouquinho mais claro e caso eu adquira mais conhecimento a respeito, eu vou ficar muito feliz em trazer isso para vocês, porque existe muita especulação também, né? A gente tem muito acesso a diferentes tipos de conhecimentos que são frutos de especulação e como a gente não tem a referência escritural correta, às vezes a gente pode acabar se equivocando, né? Mas assim, eu fico feliz também que o equívoco foi só uma limitação em relação ao conhecimento e não um erro especificamente. E é isso, então fica um período muito favorável para a gente adorar os antepassados agora dentro de Pitri Paksha. E aí também interessante, né? Eu vou falar sobre isso mais para frente nas efemérides, que no fim de Pitri Paksha se inicia o Navaratri. E o Navaratri é um período muito interessante para a gente também
tentar purificar um pouco a energia dos planetas através das 9 formas de Durga. Fala aí, Lucas. Eu estava lembrando aqui do texto que você leu do Gurudeva, né? E hoje, conversando lá com o pessoal na escola mesmo, assim, a gente estava falando, ele estava apresentando essa coisa do guru, né? A figura do guru como esse ser indestrutível, né? Na ideia, na vivência, né? E a conversa que a gente teve foi meio que falando dessa importância, né? De ter esse símbolo numa figura humana, né? Para gente, enquanto pessoas que estão querendo trilhar o caminho espiritual mesmo, né? Então, tipo, pensando no próprio, sei lá, Mestre Jesus Cristo, várias outras figuras que são, né? Estão corporificadas, e a importância dessa presença no corpo humano dá um alento para a gente também que está na busca, né? Além do abrigo, serve como essa referência mesmo, né? Encarnada, né? Não sei se... Acho que já perdi o timing do comentário, mas... Não, eu entendi o que eu acho que você quis dizer é a importância, uma grande importância desse mestre encarnado é justamente o exemplo, porque ele torna possível para a gente, né? Tipo, quando a gente olha assim e fala, pô, o cara é um humano, velho. E ele tá conseguindo fazer isso, então, pô, eu vou acreditar, eu vou fazer também. Por mais sobre-humano que seja aquela pessoa, né, aquele mestre, que a gente sempre considera como além do homem, né, além da nossa limitação humana, a gente usa a gente como parâmetro, então ele é um super-humano, ele é um sobre-humano. Mas é isso, ele não deixa de ser um sobre-humano, mas ele dá para a gente o exemplo que a gente pode seguir para chegar lá. Então, isso é muito legal também, pensar dessa perspectiva, né? A gente pode chegar no lugar onde o guru está, e o guru continua evoluindo e a gente nunca chega onde ele vai estar, tá ligado? Então, é como tipo, a gente tá andando e a gente não para de andar e alguém vem atrás da gente e vai andar por onde a gente andou. Então, a gente consegue trilhar esse caminho, é possível. Tudo depende do nosso esforço e da nossa dedicação. Então, isso que você falou é sensacional, assim. O entendimento de que o guru está ali encarnado para dar o exemplo para a gente de que vai ande nesse caminho que você chegue em algum lugar. E Jesus é esse cara, né? Jesus fala, pega a tua cruz e me segue. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Eu não sou o objetivo, eu sou o caminho. Então, segue o caminho. Segue o caminho como? Carregando o teu karma. Pega a tua cruz. Por quê? Porque no fim, todo mundo vai morrer. E a cruz é esse lugar do julgamento, né? O julgamento na hora da morte. O que é que você vai lembrar, né? O que é que você vai pensar? Qual é o karma da memória que você vai carregar para o momento da sua morte? Isso é yoga de verdade. Yoga é a preparação para o momento da morte. Por isso que Bhakti Yoga. Porque no que você está praticando a devoção, na hora da morte, você lembra de Krishna. Na hora da morte, você faz, putz, agora eu vou para casa. Você não está pensando no viadinho, você não está pensando no gato, no cachorro, no sobrinho, no filho, no apartamento que ficou com as prestações para pagar. Tipo, você não está preocupado com isso, você está pensando, pô, vou voltar para casa agora, velho. É a hora da minha morte, eu vou para casa. Fala aí. É muito legal também associar esse pensamento, né, dos mestres encarnados à questão ancestral mesmo, porque a humanidade enquanto um todo, assim, se a gente pensa que a gente pode se sentir que nem uma amálgama mesmo, assim, uma, uma coisa unificada mesmo, assim, trazer para perto, né, se sentir pertencente mesmo, e depois simplesmente
Na hora de dar tchau, a gente dá tchau assim, estou voltando para casa, valeu, galera. Obrigado por tudo, né? Tipo assim, não sei, né? É exatamente isso. Então, alguém Mas quer... você começou a falar do Navaratri, só para não perder o... Não, eu vou falar depois, eu vou falar depois. Eu quero dar uma adiantada no Graha Sutras, porque ficou dois planetas aqui, ó. Ficou Vênus, Saturno, só Vênus e Saturno, porque aqui não tem Rahu e Ketu, não. Devarani, fala aí. Então, quando você fala assim que está no momento oportuno da gente fazer homenagem às ancestrais, né, cultuar isso, me dá um exemplo do que eu posso fazer na minha casa. Beleza. Então, dentro da tradição védica, né? Porque aí a gente pensa, pô, tem os indianos, e os indianos são bem loucos, e tem os Vaishnava. Os Vaishnava, eles já estão comemorando o tempo todo, né? Tipo, todo dia é um dia em que a gente está comemorando alguma coisa, seja o aparecimento ou o desaparecimento de algum Vaishnava, ou alguma data importante, tudo. Dentro da cultura védica, né, dentro da cultura hindu, dentro do calendário hindu, né, e aí a gente entende isso abrangindo todas as culturas filosóficas, dos shivaístas aos jainistas e todos esses outros, eles seguem, né, esse calendário, e aí a gente está num período que chama Pitr Paksha. Pitr vem de Pitris, que são os antepassados, e Paksha significa 15. Então, são 15 dias de adoração aos antepassados. O que é que eles fazem? Entre outros rituais, porque vai ter um puja específico, cada um dos 15 dias, para uma sessão de antepassados. Os caras são malucos, então eles vão fazer adoração um dia para a família da mãe, um dia para a família do pai. Aí um dia para os homens, um dia para as mulheres, um dia para os tios, um dia para as tias, um dia para o tio-avô, um dia para, tipo, cada dia para uma categoria de antepassado diferente. E o que é que eles fazem? Vai ter os mantras, vai ter um monte de coisa, mas basicamente eles cozinham, fazem refeições, preparam os pratos das refeições como se fosse oferecer para o altar, oferecem para os antepassados, mas eles não comem essa comida. Eles dão para as vacas comerem ou para algum outro animal comer. O melhor é que vacas comam. Então eles preparam alguma refeição, talvez, tipo, no dia de fazer comida para o pai ou a mãe, ou para os avós, eles vão saber o que esses avós gostavam de comer. E aí eles vão cozinhar essa comida, lembrando dos avós, e cantando, e glorificando, e tudo mais. E aí depois eles vão e fazem o puja, oferecendo essa comida, e dão essa comida para as vacas. Então, se você quiser algum desses dias fazer alguma prachada, oferecer para, aí você oferece para Gurudeva, e aí de Gurudeva você oferece para os ancestrais, e aí você oferece para as vacas. Você não come. Isso pode beneficiar bastante eles. Já é um ajuste dentro da tradição védica para a nossa tradição Gaudiya Vaishnava, né? Oferece para Gurudeva, porque aí Gurudeva oferece na sucessão discipular, vai chegar em Mahaprabhu, vai chegar em Krishna, você pega a Mahaprashada de Gurudeva e oferece para os antepassados. Aí sim, aí é lindo. É isso. Não, valeu, obrigada. É isso, pode ser isso. E aí você pode ler as escrituras também, ler o Bhagavad Gita e ler o Bhagavad Gita como se fosse oferecendo para eles, porque também as glórias do Bhagavad Gita
falam sobre os benefícios que os antepassados podem ter do seu desenvolvimento espiritual. É bem importante também. Ó, Alexandre quer ver uma foto de Gurudeva. Deixa eu pegar uma foto de Gurudeva aqui. Ah, pronto. Essa é a foto do meu altar. Acho que foi aí no grupo. Ó. Gurudeva. Tem vários. Deixa eu mandar essa aqui. Com todo respeito, mas esses tecidos, essa é a própria doçura da cara dele, assim, é muito fofo, né, velho? Desculpa a palavra, mas é fofo, né? Você olha assim, né? Assim, eu fico pensando na textura ali das roupas, das coisas, me vem essa sensação de algodão, sabe? Então, e é assim, velho, é muito simples, mas ao mesmo tempo é muito lindo, velho, é muito elegante, tá ligado? Tipo, pô, você vê Prabhupada, brother, Prabhupada, caraca, meu irmão, muito elegante, só com os pedacinhos de pano amarrado ali, velho, um nozinho ou outro, e ele completamente humilde, completamente desapegado e elegante, nobre, velho, nobre, nobreza, assim, você vê e, caraca, é estilo um rei, tá ligado? Sim. Ó, tem uma de Prabhupada, velho, essa daqui é muito boa, deixa eu mandar essa daqui também. Essa foto de Prabhupada é muito legal. Tem que descrever pra galera do YouTube. No chat tá rolando aqui uma imagem de Govind. Vamos ver se a galera vai se interessar e querer entrar online. Mas eu acho que na hora que isso pinga no chat, ela aparece grande no vídeo assim, tá ligado? E depois some. Ah, boa. Eu acho. Essa de Prabhupada é muito Essa linda, velho. mesmo? Caraca, meu irmão, assim, é emocionante, pô. É emocionante, velho. É emocionante, assim, é fantástico. Tem um templo em Vrindavana, que eu não vou lembrar o nome do templo, mas ele fica no mesmo quarteirão do templo da missão de Gurudeva em Vrindavana. E nesse templo, na frente, tipo, dentro do salão do altar, tem duas salinhas pequenininhas no canto assim direito, quando você entra. No canto direito tem duas portinhas, velho. Portinha pequenininha que você tem que abaixar a cabeça para entrar. E eu acho que ela deve ter 1 metro de largura por 2,5 de comprimento no máximo, no máximo. E a outra é a mesma coisa, talvez um pouquinho menor. Uma dessas, a que tinha acho que 2 metros para 2,5, ela é o quarto onde Prabhupada morou alguns anos, traduzindo o Srimad Bhagavatam antes de vir para as Américas. E a outra é a cozinha dele. E eu fui lá, velho, nesse lugar, e assim, você não acredita na energia da austeridade do pico. E você imaginar assim, caraca, velho, o velhinho, o senhorzinho, meu irmão, ficou anos aqui traduzindo o Srimad Bhagavatam antes de ir para os Estados Unidos passar perrengue, velho. É muito incrível, assim, a capacidade desses caras de superar mesmo a necessidade mental de satisfazer os sentidos, assim, os caras estavam no desconforto, mas era um desconforto muito elevado no sentido de estado de consciência. Incrível demais. Ó,
Graha Sutras. A gente está agora, né, vai falar sobre Vênus, na continuação daquelas características dos planetas, que fala sobre os deuses relacionados aos planetas. Então, Vênus. Vênus está relacionado com Sati. Sati ou Sati Devi, como é mais apropriadamente chamada, é a consorte de Indra. Sati acompanha Indra em todas as suas façanhas, embora mais no espírito do que no corpo. Sati é muito a mulher por trás do homem, que é Indra. Então, Júpiter, que a gente falou na semana passada, aqui está relacionado com Indra. Então, Vênus está relacionado com Sati, que é a esposa de Indra. E aí, nesse caso, a gente está avaliando praticamente as qualidades dos deuses que estão relacionados com com esses planetas. Então, Sati, e no caso Vênus, é um benéfico tão poderoso quanto Júpiter, benéfico natural. Então aqui a gente não está avaliando a inimizade entre Júpiter e Vênus, porque eles são naturais inimigos. Então, dentro desse entendimento, pelo contrário, são marido e mulher, entendendo que Vênus carrega as características do feminino. Então, Sati seria esse aspecto do feminino, desse Indra, que aí é o deus dos deuses. E aí a gente entende também que Indra é o deus controlador da energia de Diesta. Então ele vai aparecendo em vários lugares. Indra também é o controlador da energia de um dos Karanas. Acho que de um dos Titis também. Mas vamos lá. Somente através dos... Oi? Alexandra? Stranger Things, né? Oi. Fala aí, Alexandre. Desculpa, é a página do Graha Sutras que eu ia pedir, desculpa. É a página 99. Obrigada. Falou. Cadê? Aqui. Somente através dos talismãs que ela coloca sobre Indra, ele é capaz de se tornar vitorioso. O que eles colocam aqui como talismãs é o seguinte. Isso é uma relação bem interessante. Esses talismãs são as joias dos deuses. E essas joias, elas são basicamente a coroa e alguns adornos que eles carregam que dão poderes místicos para eles. Alguns desses talismãs foram criados por Vishvakarma, que é o artífice, é o criador, é o designer dos deuses. Vishvakarma é aquele deus controlador da energia de Chitra. Então a gente vai vendo a relação aqui entre tipo esses elementos e essas energias. Então, Sati também empodera Indra através dos talismãs. Putz, isso é uma relação interessante. Por quê? Porque Vênus fala sobre as propriedades e os prazeres materiais, as joias e os veículos. E aqui mostra que ela empodera Júpiter, empodera Indra, através desse poder, desses recursos, dessa energia material, dessa manifestação material de uma energia sutil, que é Shakti Devi. Então, Vênus é a própria Shakti Devi.
que vai se manifestando de diversas maneiras através de Mahamaya, Yogamaya e de todas essas outras expressões da natureza material, que é uma natureza feminina. Tanto como Atma, né, como essa partícula que vai se transformar em matéria, como diva também, porque todas as divas são femininas. Sati capacita Indra e é inseparável dele. Então é como o poder e o poderoso, é como Purusha Prakriti, é como Shiva Shakti. Sati capacita Indra e é inseparável dele. Ela, portanto, tem igual influência, apesar de trabalhar nos bastidores. Enquanto Indra representa a divindade ativa que ajuda o homem, Sati é a divindade passiva que cura, nutre e sacia, sem que a sua presença seja conhecida. Nutrir, saciar, características da casa 2 também, que pelo Kala Purusha é regida por Vênus, que seria o signo de Touro. Esse lugar de cura talvez esteja relacionado com a questão de regeneração dos ciclos, né? Dos fechamentos de ciclos. Se ela é desprezada, se o bem que ela tem a oferecer livremente é rejeitado, ela rapidamente fica zangada e com ciúmes. E depois disso, retendo seus dons, o homem sucumbe à doença e ao mau destino. Interessante pensar porque a gente está falando de Vênus. Está falando de Sati? Tá, mas está falando de Vênus. Então, uma outra coisa interessantíssima que a gente falou até outro dia sobre isso, né? A diferença entre o personalista e o impersonalista na percepção de um Guru Vaishnava é que os Vaishnavas, eles não rejeitam nada. Eles colocam tudo a serviço de Krishna, tudo a serviço de Deus, eles não rejeitam nada. Isso é claramente o que o texto está falando. Então, quando a gente pensa, né, tipo, Vênus na forma de Lakshmi Devi, e aqui como está sendo explicado, na forma de Sati Devi, ela, aqui, ó, é a divindade passiva que cura, nutre e sacia. Se ela é desprezada, se o bem que ela tem a oferecer livremente é rejeitado, ela rapidamente fica zangada e com ciúmes, e depois disso, retendo os seus dons, o homem sucumbe à doença e ao mau destino. Então aqui está falando que se Vênus está dando resultado para você, está abençoando você, você rejeita, aí Vênus para de dar o que está dando e você vai sofrer para poder valorizar essas bênçãos que estão vindo através de Vênus, que na real a gente tem que entender pela perspectiva sutil, nesse caso como Sati Devi, em outra perspectiva como Lakshmi Devi, em outra perspectiva como a própria energia da natureza material, Bhumi Devi. Então, ainda tem... Chegou mais uma pessoa, se quiser ligar o microfone, falar, ou fazer alguma pergunta. Eu não sei se foi alguém que caiu e conseguiu voltar. Então pode ficar à vontade. Continuando o texto. Indra executa as ações que permitem o bem-estar e a saciedade. Mas Sati é o objeto de bem-estar e saciedade. Olha só,
Indra executa as ações que permitem o bem-estar e a sociedade. Indra executa as ações que permitem o bem-estar e a sociedade, mas Sati é o objeto de bem-estar e sociedade. Então, um executa a ação que permite, e o outro é o próprio objeto que dá o desejo. Então, Indra é o trovão e o raio que liberam a chuva nas nuvens, mas a própria chuva é Sati. E a chuva é, obviamente, um aspecto de ambos. Essa relação entre os três, Indra, Júpiter, Indra, né, Júpiter, Sati, que é Vênus, e Ambu, a Lua, é revelada pelo fato de que Júpiter é exaltado no Rashi da Lua, Câncer. Então, a máxima exaltação de Júpiter é em Câncer. A Lua fica exaltada no Rashi de Vênus, Touro. E Vênus fica exaltado no Rashi de Júpiter, Peixes. Interiormente, Sati, Vênus, e Indra, Júpiter, têm um efeito semelhante e sempre se acompanham. Indra, Júpiter, representa a ação virtuosa e ações morais, mas Sati, Vênus, dá o orgulho saudável que capacita o homem a viver virtuosamente. Orgulho saudável. Orgulho saudável é dignidade. Dignidade. E essa dignidade é a dignidade do servo divino. Esse é o nome do livro de Gurudeva, A Dignidade do Servo Divino. E por que a dignidade do servo divino seria com orgulho saudável? Porque quando a gente pensa em Vênus, o mais elevado aspecto de Vênus é a devoção. Porque a devoção é a expressão do amor e do afeto. Isso é devoção. Devoção é amor e afeto em ação. Então, o orgulho saudável que Vênus dá é o orgulho de você ser um servo de Deus. A dignidade de ser um servo de Deus. Não é um orgulho, não é um falso ego. É a dignidade de ser o servo de Deus. Então, a devoção é a maior bênção que Vênus pode trazer na vida da pessoa. Então, justamente por Vênus representar a devoção e o serviço devocional, tudo que Vênus oferecer para a gente no mundo material, a gente usa em serviço, a gente não rejeita nada. Então, desse jeito, ela não fica com raiva da gente, Lakshmi Devi, né, Vênus, entendendo que Shrukacharya é um homem, né, o deus Vênus é o homem. Então, para a gente não ter essa confusão e achar que eu estou chamando Shrukacharya de mulher, é isso. Então, ó, Vênus dá o orgulho saudável que capacita o homem a viver virtuosamente. Por quê? Porque Indra representa, Júpiter representa a ação virtuosa e as ações morais. Júpiter representa o Dharma. O Dharma é a ação moral e virtuosa. E Vênus é a devoção, é a dignidade de ser um servo de Deus. Os dois são complementares, totalmente complementares. Se Vênus estiver aflito no mapa natal da pessoa, né, o indivíduo não terá o respeito próprio necessário para que as boas ações sejam úteis. Indra, Júpiter, representa as práticas espirituais, o sadhana e a religiosidade. Mas Sati, Vênus, representa a devoção,
que motiva o buscador espiritual e a saciedade que advém do desempenho das práticas, então o prazer de praticar a vida espiritual vem de Vênus. E Vênus também é o planeta que dá os prazeres materiais. Então eu já falei sobre isso, sei lá, centenas de vezes. Os planetas podem dar diferentes resultados de acordo com a forma como a gente usa a energia deles. Então é importantíssimo a gente saber quais são as características possíveis dos planetas para a gente poder conscientemente se esforçar para buscar pelos melhores resultados. É por isso que a gente estuda, para não sofrer simplesmente a força pesada do karma das nossas ações passadas, mas para poder gerar possibilidades de alívio no futuro, já que a gente não é um devoto rendido. Porque se a gente fosse devoto rendido, mesmo, sinceramente, a gente pegava o mapa e jogava fora, porque aí a gente não está mais sendo afligido pelo nosso karma. É isso. E assim, quer saber? O texto continua falando exatamente o que eu falei antes. Lakshmi é a outra divindade associada a Vênus. Lakshmi é a consorte de Vishnu e a deusa da prosperidade. Ela não é uma divindade da riqueza, mas da prosperidade, sendo a prosperidade a capacidade de adquirir a vontade, o que é necessário para cumprir o Dharma. Como a deusa da prosperidade, ela é o poder através do qual Vishnu é capaz de se manifestar. Manifestar sempre requer os meios, a prosperidade para se manifestar. Então, manifestar, para que alguma coisa se manifeste, é necessário um meio para que ela se manifeste. Então, é como é necessário o espaço, a caixa, para que os elementos materiais grosseiros se manifestem. Então, são 4 elementos materiais grosseiros mais o Akash, que é o espaço. Terra, fogo, água, ar, Akash. Qual é o primeiro? Akash. Akash não é o último, Akash é o primeiro. Primeiro é Akash, depois é o fogo. Aí sim, e aí você vai. Então, o mais grosseiro é a terra. E a terra mistura os outros elementos dentro de si. Muito legal, muito interessante esse texto sobre Vênus. Aqui está a parte agora para falar sobre Saturno. Alguém quer fazer algum comentário sobre Vênus? Porque assim, eu espero que vocês estudem, façam anotações, tragam a relação disso com os carakas que vocês já conhecem do mapa de vocês e tragam dúvidas. Porque sobre o texto, eu acho que ele está bem claro. E eu já venho trazendo essas observações que estão aqui já faz muitos meses. Agora a gente está com a escritura na mão, lendo da própria escritura, mas isso já foi falado outras vezes. Então, é legal que vocês exponham dúvidas, se vocês tiverem. Só que abriu o espaço, eu ia perguntar, quando o Vênus está aflito, aí ela fala no texto, o indivíduo não terá o respeito próprio necessário para as boas ações, que as boas ações sejam úteis. É como alguém que perde a esperança nas orações, uma coisa assim, porque se ele representa a devoção, certo? Uhum. Ele representa a devoção, e aí a pessoa não tem o próprio respeito necessário, é como se ele orasse e não sentisse que aquilo fosse respondido. Será que é isso? Mais ou menos. Vamos pensar que assim, o melhor dos aspectos de Vênus é essa devoção, é a prática devocional. Mas nesse caso a gente pode entender como a dignidade da vida da pessoa. A pessoa não vai ter dignidade para viver. A vida dela vai ser tipo, ela vai se lamentar, ela não vai ser próspera, a fé dela vai ser fraca, ela não vai ter fé.
a fé dela vai ser fraca, ela não vai se dedicar de verdade à vida espiritual, vai fazer aquilo sem vontade, não vai ter prazer em fazer aquilo, ela não vai, tipo, gerar beleza, nem desejar beleza nas coisas, não vai ter esse lugar de afeto e dedicação, sabe? É meio quase como tá empurrando a vida, assim, perdeu o entusiasmo. Não tem entusiasmo, não tem essa potência interna, tá ligado? Ela não tem dignidade. Ela não encontrou o lugar dela de serviço. Porque na hora que você acha o seu lugar de serviço, aquilo que você realmente faz, e você sabe que está oferecendo para Deus e aquilo só lhe traz mais potência, então Vênus começa a dar bom resultado. Porque mesmo que você tenha Vênus mal posicionado no seu mapa e ele não tenha dignidade, pô, se você sabe disso, você trabalha esse planeta. Você vai trabalhar ele para fortalecer ele, fazer exatamente aquilo que é necessário para exaltar as qualidades desse planeta, para acumular karma bom com aquele planeta. Que beleza! Ao mesmo tempo, você faz sua prática espiritual e desenvolve Sukriti. Mas é importante que você entenda como trabalhar cada planeta para dar os melhores resultados. Por quê? Porque você pode beneficiar outras pessoas com essa experiência. E através de um benefício grosseiro que a pessoa vai acabar tendo na vida dela, ela pode se interessar pela vida espiritual. Porque aí você vai dizer, ó, esse desenvolvimentozinho que você teve aí e tal com isso que eu falei para você é uma besteira. Você pode se desenvolver espiritualmente muito mais se você quiser, através disso aqui, ó. E aí você oferece o conhecimento para ela. Então, é muito por aí assim, sabe? Tipo, o que a gente pode fazer para favorecer as pessoas, mesmo na ignorância delas? Você, tipo, vai favorecendo até que ela vai encontrar o caminho. Fala aí, Devarane. Hoje eu tô falando pra caramba, né? Tá massa, diz aí. É o seguinte, é porque eu tô tentando entender meu mapa também. Vênus tá na minha casa do filho. 5. E aí eu fico pensando assim, a casa onde está Vênus e a casa onde ela está olhando, que ela está emanando o poder dela, 11. influência, é onde vai estar essa minha possibilidade de trabalho, de serviço devocional? Ou não necessariamente? Não necessariamente, mas é interessante olhar para isso sim. Qual é o signo que está na tua casa 5? Onde Vênus está? Gêmeos? Gêmeos. Tu sabe qual que é a Nakshatra? Não. Beleza. Eu estou sem meu mapa aqui Não, agora. tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Porque aí manda Vênus está mandando o olhar para Sagitário na casa 11. Beleza. Gêmeos não é necessariamente ruim. Tem que ver qual que é a Nakshatra, porque se for Ardra, precisa ver quais são os aspectos específicos que podem estar se manifestando aí. Tem uma relação com filho, né? Acho que tu tem um filho. Tenho. E Tem. por incrível que pareça, ele espontaneamente foi a primeira criança que chegou para a Trivikrama e pediu para ser iniciado. Eu até a princípio não queria, porque eu fiquei assim, ele é muito novinho para decidir isso, mas aí Trivikrama falou, você não sabe a alma que está ali, deixa ele seguir o que ele quer. Massa. Porque justamente a casa 5 é a casa dos filhos, mas a casa 5 é a casa dos méritos espirituais. Então, manifesta também filhos, mas manifesta também méritos espirituais. Então, as duas coisas podem estar misturadas aí. Então, a casa 5 na minha opinião, a casa 5 é a melhor casa das 12 casas. Porque ela apresenta na vida
os méritos espirituais, é a manifestação material dos méritos espirituais que está na casa 5. Então, eu acho uma casa muito boa. Para Vênus estar aí, é muito bom mesmo. Assim, é uma casa muito boa. Qualquer planeta, né? Mesmo Saturno, Urano, Queto, na casa 5, eles vão dar bom resultado. Eles vão dar mau resultado? Eles podem arrebentar. Mas alguma coisa boa eles vão dar em algum momento, tá ligado? E aí, no caso, Vênus, que é... Pô, Vênus e Júpiter, né? São os mais benéficos de todos. Então, a gente tem que entender que eles vão dar bons resultados, sim, na casa 5. É uma casa muito boa. E o Shakti Drishti, eles mandam para a casa 11, que é a casa dos desejos. Então, fala que a pessoa vai alcançar os desejos dela também, através dessa potência que o planeta manda da casa 5 para a casa 11. É muito bom posição, muito bom mesmo. E aí também dá para olhar depois no Navamsha e ver qual é a qualidade do mérito espiritual que esse Vênus está trazendo do plano sutil. Isso é um pouquinho mais difícil, mas dá para olhar assim. Então, fica tranquila que isso é bom. Então é legal também, né, para todo mundo poder olhar no seu mapa isso, né? Tipo, pô, onde é que Vênus está trazendo essas qualidades para mim? O serviço devocional, ele aparece no mapa da gente através da casa 6. Então, tem uma relação entre a casa 6, a casa 9 e a casa 10, mas basicamente o serviço devocional está na casa 6, porque é a casa do serviço sem esperar nada em troca. A casa 9 é a casa do Dharma e da prática espiritual, e a casa 10 é a casa do trabalho. A gente sabe que tem um yoga que se chama... Alguém mexeu aqui na visualização. Não sei, agora mexeu tudo aqui. Beleza, mas tá bom, deixa assim. Tava falando... Fernando. Eu tava falando sobre Vênus, para olhar onde Vênus está. Tava falando... a gente sabe que tem um yoga chamado Karma Dharma Dipati Dosha, que é o resultado da conjunção, geralmente é a conjunção, mas pode ser o aspecto também, mas ele fica muito mais forte quando é a conjunção do regente da casa 9 com o regente da casa 10. Então, esse yoga faz com que as nossas ações materiais elas sejam também parte do nosso Dharma, parte da nossa prática espiritual. Então, gradualmente, uma pessoa que tem esse yoga, ela consegue transformar o trabalho material dela na prática espiritual dela. Então, esse yoga é muito favorável. Por isso que o serviço devocional, de certa forma, ele tem uma relação da casa 6 com a casa 9 e com a casa 10. É isso aí, só para concluir o assunto, né? E aí a gente vai agora para falar sobre Saturno e terminar esse capítulo do Graha Sutras. Não é muita coisa. Ainda teria mais... Oi, quem quer falar? Eu, Alexandre. Fala aí. Só tirando uma dúvida com você. Eu tô mexendo aqui no Jyotish e aí coloquei aquela parte de você olhar outros mapas, né? Selecionar outros mapas. E aí colocou trânsito natal. Uhum.
muito esquisito. Ficou Oral e Queto com 0 graus. Eu nunca vi. Como assim? Porque... Na hora que eu apertei para poder colocar o trânsito, sabe aquela parte do Jotse, onde está escrito outros, que você vai abrir outros mapas. E aí tem o D60, tem o D10, D9, todos os Ds lá. Uhum. E aí eu coloquei o trânsito natal do Lagna. Então, eu acho que é o que está acontecendo no céu agora, é isso? Isso. Em relação ao meu mapa. E aí tá Uhum. mostrando Urarra e Queto com 0 graus. Eu achei muito absurdo isso, nunca nem vi. Então, porque eles não estão com 0 grau ainda, eles estão com 1 grau e 20 minutos. Então, talvez o ajuste do teu aplicativo esteja usando o Min Nodes. Tu tá usando Min Nodes ou True Nodes? Cara, não sei onde que eu olho isso. Nas configurações do aplicativo. Settings. Vai ter aqui, ó, Settings, tá vendo? Settings. Sei. Peraí. Você clica em Settings, aí ele vai abrir True aqui Nodes. True Nodes. Então, coloca Me Nodes. Aí ele vai para 1 grau e 20. Tá, beleza. Gratidão, desculpa interromper. É isso, não. É importante essa observação desses outros mapas divisionais, justamente por quê? Porque o aplicativo ele já dá o trânsito que está rolando no céu agora sobre o mapa natal da gente. Então, foi legal você ter feito essa observação, justamente por isso também. Por quê? Tem 2 versões do cálculo, tem várias, né? Mas mesmo dentro do Lahiri, Chitrapaksha, Ayanamsa, existem diferenças do cálculo do posicionamento de Rahu e Ketu. Eu sigo o Min Nodes, porque é o que a Comila segue, é o que o Ajahn Pai segue, é o que essa galera segue, e eu vou seguir o que os caras seguem. Tem o True Nodes? Tem o True Nodes também. Vai dar diferença? Vai dar menos de 1 grau de diferença, a diferença é muito pequena. Mas, aí, nesse caso, você vai ter uma diferença de dias no trânsito dele de um signo para o outro. Então, eu sigo essa porque eu acho que é isso mesmo. Pelo cálculo do True Nodes, eles mudam de signo antes de rolar o segundo eclipse. E o segundo eclipse rola dentro de Libra ainda. Libra e Áries. Aí depois é que eles passam para Peixes e Virgem. E isso é muito importante. Porque se muda de signo nesse eclipse, aí muda os efeitos, muda tudo. E não. Esses eclipses continuam dentro de Áries e Libra. Por isso que é pelo resultado do Min Nodes e não do True Nodes. Do jeito que estava, o Rahu e o Ketu não estavam nem retrógrados. Eles estavam com 0 graus e não estavam retrógrados. Eles estavam com movimento direto. Tipo, uma coisa muito absurda. É isso. Tipo, tem vários cálculos malucos que a galera usa para Rahu e Ketu. Eu não considero. Eu considero esse que eles estão retrógrados sempre, tá ligado? Eles estão sempre retrógrados e os graus também tem essa diferençazinha aí de menos de 1 grau. Usa isso. Vai, confia. Usa o Min Nodes. Então, sem mais observação. Oi? Tem alguém me ouvindo? Tá te ouvindo. Tá normal. Aconteceu alguma coisa maluca que fechou o meu navegador. Ah, abriu agora de novo. Tá tudo Caraca. certo.
Achei que tinha fechado o Skype sem querer, ó, mas voltou. Beleza, vamos lá. Saturno. Brahma. Saturno. Brahma é Saturno. É a deidade relacionada a Saturno é Brahma. Brahma é o criador que criou ativamente os 3 mundos, do céu, da terra e das regiões inferiores. Para manifestar a criação, o absoluto deve se esconder atrás de um véu, a fim de dar a ideia de criação separada de si mesmo. Este véu é denominado como Maya e é criado pelo avidya de cada indivíduo. Ignorância da natureza de sua alma. Avidya significa isso, a ignorância da natureza da sua alma. É Saturno quem é responsável por esse avidya, já que Saturno é ignorância. Saturno cria essa ignorância, governando o fluxo da força que dá vida nos nervos. Como resultado da força da vida, e, portanto, da consciência que desce para os nervos, percebemos as coisas como macias, sólidas, brilhantes, escuras, coloridas, quentes, frias, mãe, pai, etc. Em outras palavras, não como Deus, e assim os mundos criados de Brahma são experimentados. Dessa forma, Brahma requer Saturno para criar. Jama, né? Jama. Uma divindade comum associada a Saturno é Jama, o deus da morte, que leva as almas desencarnadas a uma das regiões mais escuras ou mais brilhantes do mundo astral, de acordo com o mérito de cada indivíduo. A palavra Yama significa controle e especificamente autocontrole. Entre todas as formas de autocontrole, o controle da força vital é o mais essencial. Através de Yama, existe o controle forçado da força da vida, que é retirada do corpo na morte. Saturno é o graha que representa a morte, bem como o autocontrole restritivo da força de vontade, que é tão necessária para evitar muitos dos males pequenos e grandes da vida. Aí aqui, eu achei que tinha acabado o capítulo, mas ele traz dentro do capítulo um subcapítulo falando sobre adoração e oração, que vai ser feita para esses 7 primeiros grahas, deuses desses 7 primeiros grahas, e aí depois ele vai falar sobre Rahu e Ketu. Então, vamos deixar isso para a semana que vem, porque o tempo também já se adiantou um pouco. E eu queria trazer algumas informações bem simples sobre alguns efeitos das efemérides. Se alguém quiser fazer algum comentário também, pode falar já, porque daí eu quero só ver uma coisa aqui. A gente ainda tem a semana que vem, antes do primeiro eclipse e antes do início do Navaratri. Então eu quero trazer já meio que como spoiler para vocês, e aí semana que vem eu aviso direitinho já com a programação mais ou menos como que vai acontecer, que é o seguinte, a Vraja, ela sugeriu de fazer o Navaratri e a relação do Navaratri com os 9 grahas. A questão é, meu inglês não é bom, e aí vai ser em inglês, e eu não sei que horário que vai ser, mas a gente vai fazer todos os dias. Eu vou fazer um puja para a Durga do dia, e a gente vai falar sobre a relação dessa divindade de Shakti, as qualidades dessa divindade de Shakti. A Vraja vai trazer essas características, eu vou trazer alguma complementação, e aí a gente vai também falar da relação desse
dessa divindade com o Graha específico também que vai estar sendo adorado naquele dia. Eu ia dizer que, coincidentemente, mas nunca é uma coincidência, esse ano o Navaratri começa num domingo, que é o dia do sol. E aí a gente vai ter a sequência das Durgas certinho durante esses 9 dias. Não certinho, né? Porque aí depois repete o Sol e a Lua de novo, que é onde a gente entende que era Rahu e Ketu, os dois últimos. Mas funciona da mesma maneira. Então eu já convido a todo mundo também que está aqui no grupo e que assiste pelo YouTube a me seguir no Instagram, porque a gente vai fazer isso pelo Instagram. Eu vou fazer os pujas e a gente vai ter essa conversa pelo Instagram. Não vai vir para o YouTube. Então, quem tiver no YouTube e ainda não me seguir no Instagram, já coloca para seguir. Também agradecer, né? Eu sei que não é uma marca muito razoável para o pessoal que vive de internet, mas a gente passou dos 400 inscritos no nosso canal. Entendendo que eu só divulgo o canal dentro do próprio canal, isso é uma coisa muito legal, assim, tipo, é muito significativo mesmo. Eu vejo como uma manifestação de bênçãos, né, e de bastante engajamento, porque proporcionalmente a gente tem uma quantidade de visualizações no canal muito maior do que de seguidores. Proporcionalmente eu estou falando porque tem um cálculo que faz a variação do algoritmo para isso. Então, assim, eu lamento, mas eu sei que tem muita gente que assiste o canal e não segue o canal porque talvez não queira saber que... não queira que eu saiba que segue o canal. Então, assim, galera, eu realmente não me incomodo, eu não vou expor ninguém. Pode colocar para seguir sem medo que vai dar tudo certo, sem mágoa e sem rancor. É isso. O Mohan levantou a mão. Quem que queria falar alguma coisa? Levantou a mão e já baixou. Eu levantei aí por engano. Ah, mas já que a gente está falando, eu queria... no começo da conversa aqui, a gente falou sobre o Siddhadeha, né? Isso. Quando comecei a ouvir falar sobre o Siddhadeha, eu obtive essa informação também que na Igreja Católica existe um equivalente disso aí que se chama corpo glorioso. Não tenho 100% de certeza, assim, mas pode ser o equivalente mesmo do Siddhadeha. Interessante, velho. Faz sentido, porque se você vai viver no céu, você precisa de uma forma para viver no céu, de uma identidade para viver no céu, né? Então Exatamente. é isso. Como é que escreve? Eu vou escrever aqui. Pronto. É isso. Então, para a gente concluir o encontro da gente de hoje, já está meio tarde. E aí, justamente, eu espero que vocês tragam dúvidas, coloquem dúvidas no grupo e apareçam online para fazer perguntas. Eu realmente fico muito feliz quando a gente usa o tempo do nosso encontro para trocar ideia, para responder pergunta mesmo, assim, é muito importante a interação, é imprescindível a interação. Eu fico até constrangido com a timidez de algumas pessoas, mas tudo bem. Eu sei que vocês também vão estar estudando sempre e as dúvidas vão vir com o tempo.
E aí, como eu falei, né, semana que vem a gente pode falar sobre eclipse e sobre o Navaratri. A Alexandra pediu para compartilhar o link do Instagram. E é só seguir meu Instagram, eu vou publicar como history lá. Quando for rolar, eu coloco no history e eu digo, ó, vai ser tal hora e começa tal dia. E aí a gente vai tentar fazer todos os dias no mesmo horário. Provavelmente que vai ser perto de meio-dia para 1h30 da tarde. Entre esse tempo, assim. Entre meio-dia e 1h30 da tarde, porque ela mora em Israel. E aí tem os 6 horas de fuso horário. Então tem que ser um horário antes dela ir dormir lá, mas também não pode ser um horário que seja muito comercial, porque aí eu também não posso. Efemérides. Só para a gente ficar esperto com as efemérides, né? Hoje, Marte entrou, de ontem para hoje, né? Marte entrou em Libra. Então, isso significa várias coisas. Uma das coisas é debilidade para Marte. É a máxima debilidade de Marte? É a máxima? Não, não é a máxima, mas é uma debilidade muito forte para ele em Libra. E isso também significa que ele vai participar dos eclipses. Então, durante os eclipses, e aí justamente uma parte dos eclipses, que é o eclipse do Sol, vai estar acontecendo no signo regido por Marte e Marte numa debilidade. Isso não é bom. Os resultados são complicados. E aí a gente tem o quê? Júpiter, que está em Áries. Então, a gente tem... Ah, não, foi mal. O Sol vai estar em Libra. Então, o Sol vai estar eclipsado em conjunção com Marte, que vai estar debilitado. Então, o Sol e Marte não vão estar bem dentro do signo de Libra. E aí vai ser o eclipse do Sol, que vai ser o segundo eclipse, dentro do signo de Libra, com Marte e o Sol debilitados. Então é importante a gente ter essa observação em relação à forma como os relacionamentos eles vão estar se desenrolando, questões também de contratos de trabalho, né? Contratos de trabalho, mas também esse lugar dos amigos, dos negócios, viagens de trabalho podem estar sendo afetadas. Importante a gente olhar onde está Libra no mapa da gente, né? Então, qual é a casa e se tem algum planeta nesse signo. E no Navamsha, aí é o que está, por isso que eu queria falar sobre esse posicionamento. No Navamsha, esse pada de Libra, ele é Vargotama. O que é que isso quer dizer? Que no Navamsha, Marte está em Libra também. E aí isso gera exatamente Ketu e Rahu também estão Vargotama. Então, Ketu e Marte vão estar Vargotama no Navamsha. Agora, no eclipse, exatamente no pada do eclipse, todos eles vão estar Vargotama, Rahu, Ketu e Marte. Então, vai ser bem forte, bem significativo esses eclipses. E logo na sequência, na última semana de outubro, Rahu e Ketu mudam de signo, que já vai trazer um alívio também significativo. Uma outra coisa interessante é, pelo menos por hoje, né? Amanhã não mais, mas pelo menos por hoje no Navamsha,
está acontecendo um Gaja Queixário de conjunção entre a Lua e Júpiter. E a gente tem no mapa natal agora Vênus dentro de Leão com 2 graus. Então, nos próximos 2 dias, Vênus sai do Gandanta de Leão, o que é muito favorável para ele também. Então, a gente vai ter aí um Vênus dando bons resultados em Leão, principalmente quando entrar em Purva Falguni, e aí a gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso na semana que vem. Saturno e Júpiter, eles estão bem desacelerados no movimento retrógrado, quase parando para poder voltar para o movimento direto deles, então a gente ainda vai pegar esse movimento de transição do retrógrado para o estacionado e do estacionado para um movimento direto nas próximas semanas. E alguém tem alguma dúvida ou quer fazer alguma pergunta sobre as efemérides? Porque, assim, a grande questão que está acontecendo agora é para a gente ter cuidado com situações traumáticas dentro do ambiente de relacionamento, porque Quetu e Marte estão em conjunção com o mesmo grau. Eles estão Vargotama porque eles estão em conjunção com o mesmo grau. Só não é um Graha Yuda, porque Ketu não faz Graha Yuda. Ele é sutil, ele é de sombra, então as sombras dele envolvem Marte. E essas sombras de Ketu que envolvem Marte podem trazer efeitos que não são favoráveis para os relacionamentos. Pode trazer memórias traumáticas. Preste atenção nisso, galera. É muito provável que nos últimos 2, 3 dias e pelos próximos dias, pelo menos até o final do mês, memórias traumáticas dos relacionamentos podem vir à tona. Do relacionamento que a gente está agora e dos relacionamentos anteriores. Então, prestem atenção para não projetar a energia dos traumas dos relacionamentos anteriores no relacionamento atual. Não hajam com agressividade para reagir, nem agir de forma alguma dentro dos relacionamentos, porque isso vai criar um karma terrível dentro do período dos eclipses, principalmente. Então, assim, o que é importante agora é cortar esses karmas e deixar para trás. Lembrando, eu vou estar antecipando, semana que vem eu vou falar de novo, mas lembrar especificamente do seguinte: tem 6 meses, mas tem 1 ano que eu venho falando isso. Esses eclipses dentro de Áries e Libra, eles fecham um ciclo de 20 anos. E agora, especificamente, do último eclipse para cá, então do primeiro semestre para cá, exatamente 6 meses atrás para cá, a gente está dentro de um limbo dimensional. Por quê? Porque várias realidades, várias dimensões de consciência estão conectadas. Como se fosse um grande corredor cheio de portas que a gente entra e atravessa e entra num mundo e em outro. E a gente vai carregando esse resíduo, esse karma. E aí, quando isso passar, esses eclipses agora de outubro passarem, a gente vai ter pelo menos 10 anos, até que isso se abra de uma maneira secundária de novo. Porque é quando Rahu e Ketu vão estar nas posições invertidas que eles estão agora. Essa janela se abre de novo dentro de Áries e Libra para resolver o que vai ser criado dentro desses próximos 10 anos. Então, o que a gente decidir agora, até o fim de outubro, vai repercutir pelos próximos 10 anos. E ainda vai trazer resquícios até o fechamento desses próximos 20 anos. Então, assim, galera,
prática espiritual, vão ler as escrituras. Todos esses karmas, todas essas energias que forem vindo e se manifestando, aceitem. Aceitem, é o fruto do karma, mas aprendam com isso. Transcendam, ressignifiquem e desapeguem. Não levem nenhuma dessas energias para essa próxima realidade que vai começar agora no final de outubro. Eu estou falando para vocês irem agora já, aproveitando as bênçãos dos ancestrais, porque a gente está em Pitri Paksha. Peçam bênçãos aos ancestrais para não repetir os erros que eles repetiram e que a gente traz como nosso próprio karma. Então a gente nasce numa determinada dinastia e num determinado clã, justamente por isso. Porque a gente precisa viver determinados tipos de karmas que essa dinastia, esse clã e essa família carregam. Então, que a gente seja abençoado com a possibilidade de encerrar esses ciclos kármicos e transcender. Então, a gente tem agora 14 dias dos ancestrais, depois mais 9 dias, 10 dias das Navadurgas, para pedir para cada um dos planetas e para cada uma das formas de Durga liberarem a gente desse peso kármico para que a gente possa não transcender, mas para que a gente possa praticar a Bhakti Yoga e assim se purificar para alcançar serviço. A gente não quer a liberação, a gente quer serviço no plano divino. Então, que a gente possa ser abençoado pelos antepassados, pelas formas de Durga, que são as controladoras da natureza material, pelos mestres espirituais, porque todos os méritos e todas as glórias são dos mestres espirituais. A gente nunca pode deixar de lembrar que todo o mérito, todo o mérito é dos mestres espirituais e eles é que devem ser glorificados de qualquer benefício que a gente obtenha através do conhecimento transcendental e mesmo através da nossa associação. Porque a gente só está aqui trocando ideia agora por causa da bênção desses mestres espirituais em deixar o conhecimento para ele ser compartilhado entre a gente. Eu agradeço de todo o coração a oportunidade que vocês me dão de fazer serviço. De verdade, o melhor que eu posso fazer é dedicar o meu tempo a difundir o conhecimento que eu recebi dos mestres espirituais e vocês estão me abençoando com essa possibilidade. Então eu agradeço muito mesmo. Espero que a gente volte a se encontrar muito em breve. Sábado agora a gente já vai ter mais um encontro para trazer, né, essa sistematização do estudo da autoanálise do nosso mapa. Que a gente possa lembrar sempre de servir a todos como se estivesse servindo a Deus, de aceitar e de oferecer tudo também como se fosse para Deus. Que a gente possa sempre se lembrar, cantar as glórias, né, e cantar os santos nomes. Vanchakalpa tarubhyascha kirpa sindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Om Gyanatimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Chakshurumilitamena Tasmai Shri Gurave Namaha. Um grande abraço para todo mundo, fiquem bem, fiquem em paz, descansem, fiquem tranquilos, que cada passo que a gente dá em boa associação é um passo na direção de volta para casa. Um grande abraço mesmo, de coração para todo mundo. Até mais, fiquem em paz, fiquem com Deus, tamo junto. É isso aí, galera. Falou. Até a Tchau. próxima. Que super.